Rafa, meu filho, parece com o pai, não parece, irmãos? Hã? É a cara do pai, não é? Olha, puxou a beleza todinha do pai. Estenda suas mãos para cá. Deus, nós apresentamos a vida do Rafael no teu altar. Te pedimos, Senhor, usa a vida do teu filho em favor do teu povo nessa manhã. Que ele possa se esvaziar de si mesmo, para que o Senhor possa enchê-lo da tua presença. Flui, Senhor, com poder e autoridade. E abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor aí? Glória a Deus. Você pode sentar aí no seu lugar? Eu percebi, você percebeu, que você cantou sobre a bondade de Deus. E eu vi que vocês cantaram com paixão, com ímpeto. E eu tenho uma pergunta para começar aqui. Quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, Deus continua sendo bom para você? Ou você dá uma reclamadinha com Ele? Ele é mais ou menos bom. É mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje, a primeira parte delas. Mas quem me conhece sabe algo curioso sobre as ministrações, principalmente. Em geral, o que eu assisto, algumas situações que eu vivo, que eu observo, uma música que eu ouço, um rótulo que eu vejo no supermercado, um título de alguma coisa, tudo pode levar à reflexão. Às vezes vira título de uma mensagem, Deus fala comigo e vira uma mensagem. E esta mensagem aqui também aconteceu isso. E antes de ir para a mensagem, espero que dê tempo de falar tudo, mas eu vou falar a origem do que levou a essa mensagem. Eu parei para pensar esses dias, quando eu estava lá no YouTube, e tinha um vídeo de um produtor de conteúdo digital, acho que alguns de vocês conhecem, que é o Franklin Medrado. E Franklin e a Suelen. Depois vocês procuram lá. Mas eles estão vivendo um momento interessante da vida deles. O canal dele normalmente é sobre humor, que ele coloca lá algumas situações que a gente vive no dia a dia de humor. Mas a história que eles estão vivendo, num passado muito próximo, acho que 2024, eles congelaram embriões, porque eles não tinham certeza de que eles queriam ter filhos. E eles fizeram esse processo, eles descobriram que a Suelen, nesse caso, ela tinha uma baixa reserva ovariana, e eles conseguiram, se eu não me engano, 3 embriões. E, ao final de 2025, eles decidiram fazer a implantação desse embrião. Fizeram a implantação. E aí, passou algumas semanas, fizeram um teste de farmácia, e o teste de farmácia deu positivo. Mas, infelizmente, essa gestação não evoluiu. Eles contaram na história e eles viveram esse luto. Eles continuaram tentando fazer coletas de óvulos durante esses meses e sem sucesso. E, pelos diagnósticos dessa pessoa, da Suelen, ela tinha menos de 1% de chance de engravidar, porque ela tinha endometriose, algumas situações lá. E, em agosto, ela ia fazer a cirurgia dessa questão de saúde que ela tinha, para ver se conseguia melhorar alguma coisa. Eles viajaram para fazer um trabalho na Copa do Mundo, e lá na Copa do Mundo, eles descobriram que estavam grávidos naturalmente. E eu não sei se para eles essa história é um milagre, mas essa história me levou a pensar em uma situação. O quanto Deus trabalha no invisível nas nossas vidas. O quanto a gente não percebe que Deus está trabalhando diante das situações que nós estamos passando. E eu queria começar te perguntando, será que de fato você acredita em tudo isso que você canta sobre a bondade de Deus? Tem uma canção que eu vejo também que o pessoal cantando com muito ímpeto, com muito fôlego, não pelo que vejo, mas pelo que eu creio, eu fixo os olhos no consumador da minha fé. É muito lindo, é lindo cantar isso. Contudo, tem momentos que a vida parece que é cercada de problemas,
Os sonhos não acontecem exatamente no tempo que a gente programou. Tem um processo, às vezes nós temos um processo judicial na justiça e nunca avança, nunca tem resposta. São situações que a gente vive de injustiça e nunca vem a justiça. Você pode estar vivendo no momento e olhar as suas finanças e falar: nossa, minha vida financeira não melhora nunca. É a cura que não vem, é a espera, espera. E às vezes a resposta da oração está demorando muito mais do que deveria. E quando a resposta da oração está demorando mais do que você acha que deveria, qual é o seu pensamento? Você continua crendo em Deus e persistindo? Você passa a agir pelo natural e começa a mexer nas coisas? Começa a olhar aquela semente que você plantou, você tira a terra, será que está crescendo mesmo, para dar uma olhadinha? Você desiste ou você é até radical e fala: Deus não se importa com essa situação? Nosso coração pode dizer: acabou, não tem saída, Deus esqueceu. Mas uma pergunta a gente precisa fazer: e se Deus estiver agindo justamente naquilo que você não consegue ver? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Será que Deus está trabalhando no invisível? Quando a gente não consegue ver? O problema nosso é que nós somos cegos. Não é porque nós não acreditamos em Deus, não é porque nós não buscamos a Deus, mas é a nossa cegueira diante do que Ele está fazendo agora, diante dessa situação. E é exatamente isso que nós vamos ver aqui na Bíblia, na história que a gente vai ler hoje aqui. E eu quero ler aqui com você, está lá em 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 8, uma história que se passou há muito tempo atrás, mas que traz uma lição poderosa para as nossas vidas. 2 Reis, no capítulo 6, no versículo 8. Conseguiu encontrar aí? Vou ler aqui com você. Queria que você acompanhasse junto comigo, para você entender bem a história. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertiu o rei de Israel: não se aproxime de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou: qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre meus planos? Ó meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Então lhe informaram: Eliseu está em Dotã. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército, com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu as colinas ao redor de Eliseu, cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: ó Senhor, faze que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem
conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e lhes disse: vocês tomaram o caminho errado. Esta não é a cidade certa. Sigam-me e eu os levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou à cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou: ó Senhor, agora abre os olhos deles, para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu senhor? Devo matá-los? Claro que não, respondeu Eliseu. Eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Dê-lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa, para o Senhor. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa, para o Senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra. Então, essa historinha aqui que nós estamos vendo, só para você entender, nessa época, a nação de Israel estava dividida em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Eliseu, ele era um profeta que ministrava para o reino do norte. O rei, nessa época, provavelmente era Jeorão, que era filho de Acabe. Acredito que você conheça Acabe. Ele era um rei fraco e ele era um rei que era espiritualmente distante de Deus. Como você sabe, Israel tinha muitos inimigos durante a história. Cada vez da história era um inimigo diferente. E nessa época, a Síria era o inimigo da vez de Israel. E não tinha uma guerra declarada, mas de tempos em tempos tinha um conflito para conseguir conquistar a terra. E Eliseu era o espião, digamos assim, o espião espiritual, porque eles não estavam lá, e ele revelava os planos que o rei da Síria tinha, e todas as vezes frustrava as estratégias dele. Então, diante de tudo isso, o rei da Síria, como nós vimos, ele ficou nervoso e tinha um objetivo: destruir, acabar com a vida de um homem. E esse homem era Eliseu. Então agora eu quero que você imagine essa cena. Do servo de Eliseu. Ele está lá na caminha dele. Talvez ele colocou lá o celular dele para gravar o comecinho do dia. Abre os olhos, se espreguiça, lê o devocionalzinho dele, não sei qual que ele usava, faz o ovinho dele mexido, come, coloca o tênis de corrida e vai fazer o cardio. Aí ele abre a porta e está cercado de cavalos de guerra e ele entra em pânico porque ele enxerga apenas o que é visível naturalmente. O exército inimigo se preparando para destruir ele e Eliseu. E essa imagem que a gente está vendo aqui é a imagem que a gente tem. É a nossa cegueira espiritual. É a nossa imagem de ver só o que está acontecendo agora, o que está acontecendo de concreto, o que está nos ameaçando. É o medo. O medo desse servo era legítimo. E muitos medos que a gente tem são medos legítimos. Porque são medos que são baseados em situações físicas, reais, situações que estão nos ameaçando agora. Só que o problema dele é o mesmo problema que a gente tem. É a cegueira espiritual que nós sofremos. Nós sofremos de cegueira espiritual. Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, dá-me a tua visão. Nós acreditamos que nós estamos vendo todo, que nós vemos as coisas claramente. Mas aconteceu algo com a gente lá no início da história, lá em Gênesis 3, que é o pecado. O pecado entrou no mundo e ofuscou a nossa visão das coisas. O pecado trouxe para nós a falta de confiança de que Deus é de fato bom. Quando chega uma coisa difícil, por mais que a gente não fale, a gente diminui a nossa confiança. Quando um sonho se frustra, por mais que a gente não fale, a gente
levanta a guarda, na realidade, de que nada vai acontecer de bom. Na hora da angústia, a nossa própria cegueira nos faz duvidar do caráter de Deus, da soberania de Deus. E o que nós deveríamos fazer é falar, não, eu não estou conseguindo enxergar o todo. Eu não estou conseguindo enxergar o que Deus quer fazer. Quando nós lemos esse texto, fica claro que existe muito mais acontecendo no mundo espiritual do que os nossos olhos conseguem perceber. Nós precisamos olhar as situações e pensar, há algo no reino espiritual acontecendo para eu estar vivendo isso. Nós precisamos pensar, eu estou vivendo tudo isso, mas Deus já está trabalhando. Deus já enviou os anjos dele. E já está operando, guerreando por mim. E olha que detalhe importante. Eliseu, ele não orou para Deus agir. Por quê? Porque ele já sabia que Deus já estava agindo. Ele já tinha a lente espiritual e conseguia enxergar que Deus já tinha mandado os anjos, os guerreiros, guerrear por ele. Então, ele orou para que o servo conseguisse ver o que estava acontecendo no invisível. O nosso problema não é a falta de ação de Deus, mas é a nossa falta de visão. O problema não está em Deus. O problema está em você. Então, às vezes, a gente começa a orar para, Senhor, age nessa situação, opera, eu determino, faz isso, faz aquilo, quando Ele já está trabalhando muito antes de você imaginar, muito antes de você pensar. Então, qual que deve ser a minha oração? Senhor, abre os meus olhos. Eu preciso ver a realidade de onde eu estou, a realidade de quem eu sou, a realidade daquilo que o Senhor está fazendo. Qual é o propósito de tudo isso? A nossa visão precisa ir além do alcance, além das estrelas. A oração, ela não trouxe a proteção para eles dois, porque eles já estavam protegidos. A mesma coisa para você. Você já é protegido por Deus. A oração, ela só revelou a estrutura, só revelou o que tinha por debaixo de tudo aquilo. E revelou que a providência divina do Senhor, essa mensagem é sobre a providência do Senhor sobre nós, ela já estava acontecendo. Então, eu quero trazer 3 verdades diante de situações que você pode estar passando hoje. A primeira verdade é, você pode estar vendo apenas o exército inimigo na sua vida, mas Deus, Ele já preparou a resposta. Segunda verdade para a sua vida, a sua crise não é maior do que o exército invisível do Senhor. Você pode achar, não, é a maior crise que eu estou vivendo, mas o exército invisível que está operando e trabalhando por você é muito maior do que essa crise. Terceira verdade para a sua vida, o que hoje parece ser uma ameaça, pode ser o palco do livramento de Deus sobre a sua vida. Quando nós passamos a enxergar a realidade de Deus, o problema ele não vai desaparecer. Talvez você quisesse que eu falasse isso. Mas eu tenho que falar a verdade. Talvez o problema não vai desaparecer. Mas ele vai perder o poder de destruir a sua paz. Você vai conseguir viver em paz, mesmo nos dias maus, mesmo diante do problema. Talvez vai demorar mais um pouquinho para essa situação. Talvez vai demorar mais um pocão, uns 40 anos, por exemplo. Mas, todos esses dias, se você tiver a lente do Senhor Jesus na sua vida, você vai viver em paz. Você crê nisso? Amém? Deus, Ele trabalha nos bastidores. Deus, Ele é o roteirista da história, Ele é o produtor, Ele está trabalhando. E
Se na passagem de Eliseu e seu servo, Deus nos mostra que há muitas coisas acontecendo além dos nossos olhos, Eclesiastes, que é o próximo texto que nós vamos ler, ele nos lembra que Deus, ele não se comprometeu a explicar todas as coisas para nós, tá? Não vai ser todas as vezes que Deus vai te dar a lente para você ver. E eu quero ler esse texto para você, com você, que está lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Abra aí, para você ler comigo e talvez grifar. Olha que legal aqui esse texto. Assim como é impossível entender o caminho do vento, ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Deus, ele não prometeu explicar o como ele vai fazer as coisas. Mas ele prometeu que ele vai agir fielmente em todas as coisas. O agir invisível é um convite à fé. Deus nos chama a ter fé. Não a ter o controle das coisas. O controle de uma infinidade de coisas não depende de nós. Mas Deus nos chama a ter fé de que Ele tem o controle sobre todas as coisas. O escritor ele traz aqui, e provavelmente o escritor seja Salomão, duas realidades que são invisíveis para nós e para essa época, então, mais invisível ainda. Você sente o vento, vê as folhas se mexendo, mas não sabe exatamente a rota que ele está traçando. A outra realidade, e imagine essa realidade lá nessa época que não tinha ultrassom, não tinha exames, não tinha nada, é a formação do bebê no útero. E, principalmente para nós, os homens, que nós ficamos totalmente fora desse processo. Você sabe que um bebê está sendo formado, mas você não vê as células, não vê os órgãos se formando, não vê o processo acontecendo do crescimento no ventre. Só que você sabe que tem um bebê lá. É a mesma coisa. O jeito de Deus agir está numa dimensão que ultrapassa a nossa compreensão. Ele não precisa explicar nada para nós. Ele está trabalhando, ele está agindo. Talvez você esteja vivendo uma fase que seja como a fase do vento, como a fase do bebê. Você não vê Deus agir, você não entende o que Deus está fazendo, você não consegue explicar o processo que você está passando. Mas, assim como uma mãe e um pai não deixam de crer que o bebê está lá, você também não pode deixar de confiar em Deus em nenhum minuto, em nenhum instante. Só porque você não está entendendo o que Deus está fazendo. Irmãos, ficar preocupado, sabe o que é? Inútil. Preocupação é inutilidade, é perder tempo. A mão invisível de Deus não é falta de ação. Deus não está parado. É mistério, é misterioso. O agir de Deus é incompreensível muitas vezes. Mas uma coisa é certa, Ele está trabalhando sobre a sua vida. Ele está trabalhando sobre a situação. Infelizmente, nós queremos ter o controle de tudo. Se a gente pudesse ter uma lupa, ou teve a apresentação aqui que foi para o passado da Páscoa, mas se a gente conseguisse um pouquinho ver o que vai acontecer aqui lá para frente, lá no futuro, seria tão bom, né? A gente vê, talvez,
mudar aquela situação, mudar o futuro. Só que o desejo de querer uma explicação para tudo é parte da nossa imaturidade. Nós queremos moldar a mente de Deus, e isso é impossível. Lamento te informar. Deus, ele não é obrigado a nos responder nada. Ele não deve nada para nós. Por mais que você fique revoltado, Deus não deve nada para nós. Mas Deus, ele quer nos mostrar que há muito mais ao nosso redor do que os nossos olhos conseguem perceber. E que, mesmo que ele não tem dever, obrigação de responder nada para nós, ele está trabalhando para o nosso bem. Ele continua sendo bom, como você cantou aí em todas as canções. Mesmo sem entender tudo o que está acontecendo, você pode ficar crendo que Deus, ele vai fazer o milagre. E mesmo sem entender todas as coisas, o texto ele nos fala para a gente continuar trabalhando. Ele nos orienta a semear pela manhã, semear à tarde. E o que isso significa? Continue fiel, mesmo sem entender tudo. Permaneça orando, permaneça buscando, permaneça clamando, mesmo sem compreender a situação. Deus ele não falou para você ficar parado enquanto ele trabalha. Ele falou para você também trabalhar em oração, em fé, em esperança. Continue fazendo o que é certo, continue obedecendo, continue servindo, continue honrando. Ainda que você não veja o relatório completo do que Deus está fazendo, permaneça fiel a Ele. Deus trabalha em todas as coisas, mesmo quando esse trabalho é invisível aos nossos olhos. Algo importante, nem toda explicação vem agora. Mas toda fidelidade ela é frutificada. Por isso que eu quero te incentivar a permanecer fiel. Toda a nossa fidelidade, nós estamos falando isso na terça-feira, de uma outra forma, mas toda a nossa fidelidade frutifica em recompensa da parte do Senhor Jesus. É a palavra de Deus que diz isso. Reconheça que você não vê, mas continue crendo. Senhor, eu não estou sentindo. Senhor, eu não estou vendo solução, mas eu creio no Senhor. Eu continuo. E Jesus, ele ensina a mesma verdade numa parábola que eu quero ler com você. Está lá em Marcos, capítulo 4, no versículo 26. Para reafirmar tudo aquilo que Deus está falando no nosso coração e para você ter certeza de que não é ideia minha, mas é a palavra de Deus. Marcos 4, 26. Olha a parábola, a história que o Senhor contou lá em Marcos 4, 26. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. O Senhor Jesus pediu para nós observarmos. Veja a rotina do lavrador. Ele faz a parte dele. Ele lança a semente, ele planta e depois ele segue a vida. Ele não fica abrindo lá a terra para olhar se está acontecendo alguma coisa. Ele dorme, ele acorda, ele trabalha. Enquanto isso, a semente está lá, germinando e crescendo. E ele não sabe como isso acontece.
só os biólogos, os cientistas que sabem como acontece. Mas o agricultor lá, o lavrador, não sabe. E Jesus está dizendo, o reino de Deus cresce num nível que foge ao nosso controle, à nossa compreensão. Talvez você seja esse lavrador hoje. Você vem lançando semente em oração, em palavra, em amor, em serviço, em fidelidade. Mas quando você olha para esse campo da sua vida, parece que nada mudou. Jesus, ele está dizendo, Deus está fazendo as coisas quando você não vê. A semente está trabalhando no secreto. A terra está produzindo fruto por si mesma, porque Deus colocou ali uma vida que é maior que o seu controle. Entenda, irmãos, há processos espirituais acontecendo no coração das pessoas, na história da igreja, na sua vida, que você não controla, que você não entende e que, nesse momento, você não vê. O fato de você não ter o controle, de você não entender, volto a dizer, não significa que Deus não está fazendo, que Deus não está trabalhando. E aí eu quero abrir aqui para você que é pai, para você que é líder espiritual, pai espiritual de alguém, discipulador de alguém. Talvez você diga, eu não vejo nada diferente na vida do meu filho. Eu não vejo nada diferente na vida desse adolescente. Eu não vejo nada diferente na vida desse pessoal da minha célula. Mas a palavra e o Espírito está agindo debaixo da superfície. A semente está trabalhando enquanto você dorme. O que você semeia na vida do seu filho, na vida dessa pessoa que Deus colocou para você cuidar, não vai ser em vão. Não é em vão. Deus já está trabalhando. A semente já está germinando. E tem um consolo. Não é porque você não vê mudança que não há mudança. Não é porque você não sente nada que Deus não está fazendo nada. O reino cresce muitas vezes em silêncio, mesmo enquanto você dorme. Deus está operando no coração das pessoas e situações. Deus transforma pessoas. A semente que você está semeando, de evangelizar, de contar os feitos do Senhor, de uma coisa que a gente tem achado que é besta, a gente tem achado que é bobo. Quando nós testemunhamos, nós estamos semeando sobre as pessoas. E aí Deus está agindo. Parece que é nada contar a nossa história. Mas é Deus agindo. É Deus operando no coração das pessoas e da situação. E eu quero te levar para outro momento. Outra história. Nessa história aqui não tem exército, não tem lavoura, mas nessa história aqui tem uma mesa, uma toalha, uma bacia com água. Jesus está lá com seus discípulos. E essa história aqui é um pouquinho antes da cruz. E aí eles estão lá, naquela comunhão que eles tinham, e de repente, do nada, Jesus se levanta, tira a capa que eles tinham, ele vê os discípulos chegarem todos, com os pés sujos, ele pega uma toalha, ele coloca essa toalha na cintura, ele enche a bacia com água, talvez até uma água quentinha, e começa a lavar os pés dos discípulos. E esses discípulos, eles ficam chocados com essa cena. Naquele momento, a gente entende, vê como algo lindo, mas eles ficaram chocados. O mestre fazendo o trabalho de um servo, de um escravo. O Senhor de todos, que a gente reconhece como nosso mestre, Senhor de todos, se ajoelhando diante de nós, homens limitados, pecadores. E Pedro, que era estouradinho, ele não se aguenta. Não, Senhor, isso daqui não tem lógica. O Senhor nunca vai lavar os nossos pés. Não faz sentido. Não combina com o que eu espero de um rei. E aí, lá em João, capítulo 13, versículo 7, olha só que o nosso Pai fala.
E essa frase aqui poderia ser o tema da mensagem, mas aí ia ficar muito grande e a Rafaela ia reclamar. Jesus respondeu: você não entenderá agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Jesus está dizendo para Pedro e para cada um de nós que está aqui hoje: eu estou fazendo coisas na sua vida que você não entende hoje, mas um dia você vai olhar para trás e você vai entender. Você vai perceber que eu estava lavando os seus pés quando você achava que eu estava humilhando. Você vai perceber que eu estava te preparando para algo maior quando você achava que eu estava te diminuindo. Então, às vezes, a gente acha que nós estamos sendo humilhados, diminuindo, marcados, sofrendo, quando, na verdade, Deus está trabalhando no invisível para nos entregar algo maior. Deus não deixa nada ser feito nas nossas vidas para nos diminuir, mas para nos dar a coroa de glória. Essa é a intenção do nosso Deus. Quantas vezes nós somos como Pedro? Deus mexe em áreas da nossa vida. Deus nos leva por caminhos que não combinam com as nossas expectativas. E a gente só fala: não, isso daqui não faz nenhum sentido. Mas Jesus, ele quer nos dizer: agora você não entende, mas um dia você vai entender. E eu quero ir além. Talvez você não vai entender nessa vida, mas se você permanecer fiel, você vai compreender lá na glória. Vai ser história. História do grande livro de Deus. Hoje a gente só tem a Bíblia, mas eu acredito que a gente vai ter um livro lá de histórias de coisas que a gente não entende. A gente vai chegar lá na biblioteca do Senhor e vai ver, nossa, que coisa maravilhosa, que história maravilhosa. Tudo isso para nós continuarmos glorificando o Senhor Jesus. Para a gente lembrar de tudo isso que a gente passou aqui e lá na eternidade, Senhor, olha que coisa maravilhosa, por isso que eu te glorifico. Foi para a sua glória, Senhor Jesus. Tem um autor que eu gosto muito, ele é falecido, que é o Tim Keller. Ele tem um livro que ele fala sobre sofrimento. E ele insiste que grande parte da obra de Deus na nossa vida acontece nos bastidores. Momentos em que parece que nada está dando certo, quando Ele está, na verdade, nos moldando, nos aprofundando. E aí eu quero que você pense em José. Anos de injustiça, ele é vendido como escravo, ele vai para a prisão. Se Deus tivesse... Porque José, ele deve ter orado: Senhor, me tire daqui. Senhor, resolve isso logo. Ele é como a gente, José. Se Deus tivesse respondido imediatamente às orações de José e o livrado do Egito, José não teria se tornado o homem que salvou muitas vidas. Já parou para pensar nisso? Muitas respostas de Deus são 20 anos em construção. Há fases da sua história que só farão sentido quando você olhar para trás. Você já deve ter situações da sua história que você olha para trás. Se não tivesse acontecido isso, eu não seria quem eu sou. Se não tivesse acontecido isso, eu não conseguiria acreditar no Senhor como eu acredito agora. Eu não conseguiria confiar diante dessa situação de hoje como eu confio agora. Talvez você esteja exatamente nesse ponto que eu estou falando. Você olha para o que Deus está permitindo na sua vida e você fala: isso não combina com Deus que ama. Isso não combina com esse Deus que o pessoal mostra aí. É porque não está na minha pele. Só que Jesus responde: você não me entende agora o que eu estou fazendo, mas um dia você vai me entender. Deus é um pai. Às vezes a gente faz alguma coisa para os nossos filhos e a gente fala: você não está entendendo agora, mas você vai entender lá na frente. O agir invisível de Deus hoje é um investimento visível de Deus no seu futuro.
E, para encerrar, acho que eu vou terminar rápido, que estranho. Eu quero ler um último texto com você, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16. 2 Coríntios 4. Eu vou até pedir uma água, já que tem tempo. Segunda 4, 16. Esse texto que nós vamos ler é digno de grifar, se você ainda não grifou na sua vida. Obrigado. Vou te dar a chance hoje de você grifar esse texto, se ainda não estiver grifado na sua Bíblia. 2 Coríntios 4,16. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Glória a Deus. Esse texto aqui, que Paulo escreveu, que é maravilhoso, Paulo ele não estava nesse momento que ele escreveu esse texto no mundo cor-de-rosa. Ele já sabia o que era apanhar, o que é ser difamado, o que é ser perseguido. Ele fala de vasos de barro, de fragilidade, de dor real. Não é as situações que a gente vive, é muito pequena, perto de tudo que Paulo já tinha passado quando ele escreveu essa situação. Mas ele escolhe chamar todas essas situações que ele viveu de aflições pequenas e momentâneas, em comparação com uma glória eterna que estava sendo produzido para ele. E ele nos entrega, eu gosto muito dessa palavra, uma chave para a nossa vida. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. A nossa vida precisa ser assim. Fixar o olhar naquilo que a gente não pode ver. Nós não conseguimos ver Deus fixamente, visualmente. Mas nós precisamos fixar os nossos olhos nele, que é, como eu disse a música lá do começo, o autor e consumador da nossa fé. Isso não é negar a realidade. Isso é escolher qual vai ser a realidade que vai reger o nosso coração. A realidade das circunstâncias terrenas ou a realidade do reino espiritual que está à nossa disposição. Ou seja, eu posso olhar o tempo todo para o diagnóstico que eu recebi, para o saldo bancário da minha conta, para o sonho que ainda não chegou, para a crise, mas eu posso mudar a visão. Não vou olhar para nada disso. Eu vou olhar para o caráter de Deus. Eu vou olhar para as promessas do Senhor Jesus. Eu vou olhar para a cruz. Eu vou olhar para a eternidade. Tim Keller, que eu já disse aqui, ele diz que o sofrimento sem Deus é apenas dor. Com Deus, ele se torna parte de uma história maior, governada por um Deus que é soberano e, ao mesmo tempo, um Deus que sofreu na cruz.
Isso significa que quando você não vê explicações, ainda assim você pode ver a cruz. E a cruz diz que se Deus não poupou a si mesmo, não é porque Ele nos ama, é porque Ele decidiu se identificar com a nossa dor para nos salvar. Tudo tem um resultado, e o resultado é a salvação. Eu sempre vou falar isso. Tudo precisa conduzir para você se lembrar que Deus nos salvou. Paulo, ele nos convidou a viver e a mudar o foco, a aprender a viver não só pelo que a gente vê, mas pelo que Deus diz. Não só pela evidência presente, mas pela promessa eterna sobre as nossas vidas. O agir invisível de Deus na sua vida hoje está produzindo, sabe o quê? Uma glória que você ainda não está vendo. Uma glória que quando você experimentar de fato ela, você vai ter paz. Você vai ter alegria plena. Não precisa esperar a eternidade para desfrutar de tudo isso. O reino de Deus está à sua disposição e você pode viver ele hoje, mesmo convivendo com a aflição, mesmo convivendo com as desilusões da vida. Eu quero declarar algo sobre a sua vida hoje. Quando você não vê nada, Deus está trabalhando em tudo. Quando o invisível se move, o reino de Deus avança. O reino de Deus é construído na sua casa. E um dia você vai olhar para trás e você vai ver que Ele nunca deixou de agir na sua vida em nenhum segundo, em nenhum instante. Eu queria que você ficasse em pé, no seu lugar. E se você está com medo, você vai orar para pedir para o Senhor Jesus, olhos abertos. Se você está cansado, você vai pedir força, Senhor, para continuar semeando. Se você está confuso, você vai falar, Senhor, eu estou confuso, mas eu quero continuar obedecendo. Se você está sofrendo nesse reino agora, terreno, você vai pedir, Senhor, me dá a visão do eterno. Comece a falar aí nesse lugar. Comece a orar, Senhor, eu estou cercado, eu estou vendo inimigos, eu estou com medo desse diagnóstico, eu estou cansado de pedir, de orar, de clamar. Eu não consigo enxergar o fruto, eu não consigo entender por que comigo, por que na minha vez, por que todo esse peso no meu ombro. Eu tento fazer as coisas certas, mas eu não consigo enxergar. Senhor, abre os nossos olhos para ver que existe um exército de anjos, que existe um Deus que é poderoso para operar sobre nós. Comece a clamar, Senhor, me dá a visão dos céus. Me dá a visão daquilo que o Senhor opera sobre nós. Espírito Santo, age sobre a nossa igreja. Espírito Santo, nós passamos por tanta dificuldade. Nós nos cansamos tão rápido. O milagre está tão perto. Espírito Santo, dá-nos a tua visão. Ajuda os meus irmãos a enxergarem o processo, a enxergarem que o deserto é um tempo passageiro, que as nossas aflições, elas são leves, elas são momentâneas, perto daquilo que o Senhor quer fazer sobre a sua vida. Comece a falar com o Senhor aquilo que está pesado sobre você. Comece a pedir, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus olhos para que eu possa visualizar toda a glória. Ajude-nos e leva-nos aos reinos celestiais.
a ver o exército de Deus marchando e guerreando as nossas guerras. Nós estamos sendo guardados por um Deus que é poderoso. Levante a sua voz e declare: Senhor, eu quero confiar em Ti. Ainda que eu não possa ver, ainda que eu não possa sentir, abra sua boca e declare: Senhor, eu posso confiar em Ti. Eu posso crer que existe um Deus que é poderoso, um Deus que me salvou, um Deus que invadiu o inferno e roubou da mão de Satanás as chaves e me trouxe a salvação, e me trouxe o perdão, e me trouxe a cura. Creia que o milagre vai chegar. Diga para Ele: Senhor, eu não vou desistir. Senhor, eu vou continuar. Eu vou continuar a semear, eu vou continuar a avançar. Eu tenho medo, mas eu não vou enxergar o inimigo. Senhor, traz a Tua paz. Traz a Tua paz. Abre os meus olhos. Fortalece a minha fé. Traz esperança para o Teu povo, Jesus. Traz esperança para o Teu povo, Pai. Tu és aquele que vai cuidar de cada um de nós. Tu és aquele que vai colocar os inimigos sobre as nossas mãos. E assim como Eliseu fez, nós vamos alimentar os nossos inimigos. Nós vamos atrair os nossos inimigos aos pés daquele que reina e vive para sempre. Oh, Senhor, trabalha em nós. Nós precisamos de Ti para ter essa forma de vida, para ter essa visão de vida, para realmente cantar que nós não vivemos para aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos, porque o Senhor trabalha por nós, porque o Senhor guerreia por nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você me chama pra caminhar, firme fundamento do que não se vê, real e invisível, que me faz ir além do que é tangível. Pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Você me chama pra caminhar, o firme fundamento do que não se vê, no real e invisível, que me faz ir além do que é tangível. Não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui, a recompensa
a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Grava a eternidade em mim, Jesus, pois tudo é passageiro aqui. A recompensa é você, a minha recompensa é você. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no autor e consumador da minha fé. Deus, nós nos rendemos a Ti, porque cremos que nas Tuas mãos nós estamos seguros. A Tua palavra afirma que nada pode nos afastar do Teu amor. E não importa, Senhor, a luta que nós estejamos enfrentando, nós sabemos que o Senhor está operando no invisível. A resposta que vem dos céus é o que nos aguarda. O Deus que cuidou de nós até aqui vai continuar cuidando. As Tuas bênçãos, Senhor, nos acompanharão. Nós vamos experimentar, vamos viver o melhor dessa terra, diz a Tua palavra. O milagre que nós temos buscado é o que o Senhor tem para nós. A resposta vem do Senhor. A melhor resposta é aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida. Basta apenas que nós continuemos crendo, e as portas dos céus estarão abertas para nós. Nós iremos provar do cuidado e da provisão do Senhor todos os dias das nossas vidas. Repete uma oração comigo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está operando no invisível e que a resposta que eu tanto procuro virá sobre a minha vida, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. E aplauda bem forte o Senhor aí. Aplauda bem forte ao Senhor aí. Glorifique o nome dEle.